Amém? Eu creio que, enfim, nós, como eu sempre falo para os irmãos, né, é que tem mais pessoas assistindo a live, graças a Deus, né, a gente está alcançando, né, o objetivo, né, de propagar o Evangelho, pregar a palavra. E assim, de quinta e sexta-feira nós temos culto de estudo bíblico, né, na igreja, e lá em Jandira, na casa da Andresa, essa irmãzinha que orou agora há pouco, que eu já estou entregando que ela está aqui. Né, os irmãos que vão ver a live vão falar: olha só, a Andresa estava lá naquele. Então, mas só estamos eu, o pastor Ivani, as duas irmãs ali, aí a Duda, né, e os obreiros que vêm ajudar a gente aqui. Amém? Bênção, em nome de Jesus. Bom, e nesse tempo em que nós estamos impossibilitados de dar o estudo bíblico aqui na igreja, e lá pessoalmente, né, presencial, o Senhor tem nos dado a estratégia de compartilhar devocionais temáticos, né? E eu espero que seja bênção no coração dos irmãos. Eu sei que é o seguinte: eu creio no Espírito Santo, eu creio naquilo que Ele fala e diz e trata com os nossos corações. Eu sei que aquilo que o Senhor tem feito vai tratar com a sua vida, vai tratar com a minha. Primeiro trata com a minha, que recebi, e depois os irmãos, né? Enfim, todo mundo participa da mesma comida, do mesmo prato. Amém? Vamos lá, em nome de Jesus, então. Devocional. Ele faz caminhos retos. Amém? Pode ser planos, pode ser reto. Põe aquela nossa trilha lá. Amém? Deixar os irmãos mais ambientados. Amém? Olha só, o texto que nós vamos trabalhar está no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Pode passar. Bem, eu acho que dá para os irmãos lerem de casa, né? É que eu acho que esse fundo mais claro dá uma atrapalhadinha, né? Atrapalhou tudo. Né? Tinha que colocar preto mesmo, fica mais legal, né? Você acredita? Não, deixa aí. Na próxima a gente deixa só o preto mesmo. Amém? Vamos lá. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Vou ficar um pouquinho de lado aqui para você. Versículo 4 e 5 diz assim, ó: todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. Aí vem o primeiro ponto aqui, ó. Já está até grifado ali para mim, para nós todos termos uma dimensão do que o Senhor está falando. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Amém? Diga amém, se você ouviu. Glória a Deus. Esse é o texto, tá? É o texto principal desse devocional. Eu fiz um levantamento breve ali no livro do profeta Isaías, algumas vezes em que o Senhor usou na revelação para o profeta a expressão de aplanar as coisas, ao levantar os vales ou diminuir as montanhas. E aí foi nesse sentido que o Espírito Santo falou comigo. Amém? Pode passar o próximo slide aí, Vitor, que a gente vai ler o próximo. O próximo slide nos dá as outras referências que nós vamos entender também. Aí, se você quiser ler aí, né, fique à vontade. Nós veremos também nesse texto. Isaías 26, versículo 7. Eu vou pedir para alguém abrir aí, Isaías 26, 7, né, que daí a gente compartilha com os irmãos que estão lá. Amém? E aí você vai entender melhor do que estamos falando. Amém? Pode falar? Alguém abriu? Amém. Quer ler? Então leia. Leia bem alto para que o povo lá na live escutar. O caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Nossa, esse português aí dessas Bíblias com tradução antiga é triste. Aqui ninguém é português não, que é brasileiro, né? Tu retamente. Tá parecendo Enfim, eu vou ler na nova versão internacional, tá? A vereda do justo é plana. Tu, que és reto, tornas suave o caminho do justo. Amém, pessoal? Então, no primeiro ponto ali, ó, do Isaías 26, versículo 7,
Quando o Senhor fala sobre tornar plano o caminho, Ele fala sobre justiça. Amém? Diga comigo justiça, em nome de Jesus. Agora vamos para o próximo, Isaías 42. Está tudo no Isaías para ficar mastigadinho para você. Amém? Pode, em nome de Jesus. Arrasarei os montes e as colinas, e secarei toda a sua vegetação. Tornarei rios em terra seca. Arrasarei os montes e as colinas, e secarei toda a sua vegetação. Tornarei rios em terra seca, e secarei os açudes. Amém, mas era o 16. Amém. Isso, exatamente. Amém. Pode ler o 16 agora, por favor. Continua. É que ele estava lendo com tanta coragem que eu achei melhor não interromper, não. Você deixa. Amém, pode ler, pastor? Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram. Por veredas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei, não os abandonarei. Amém. Não os abandonarei. Amém? O segundo ponto, onde o Senhor fala sobre aplanar e tornar reto o caminho, que é no versículo 16, né? Ele fala sobre dar luz aos cegos. Amém? Quem pode ler o último? Isaías 45, versículo 13. Pode. Eu despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus cativos, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. E no último ponto, que ele fala sobre endireitar os caminhos, ele fala sobre dar liberdade àqueles que estavam exilados. Amém? Eu vou ler o meu versículo aqui da Nova Versão Internacional. Eu levantarei esse homem em minha retidão, farei direitos todos os seus caminhos, ele reconstruirá a minha cidade e libertará os exilados, sem exigir pagamento nem qualquer recompensa, diz o Senhor. Aleluia. Amém? Além de falar de endireitar e libertar os exilados, a palavra também diz que ele não vai pedir recompensa, né? Amém, pessoal? Eu acho que os irmãos que estão assistindo e vocês que estão aqui já perceberam de quem, né, nós estamos falando. Amém? No primeiro, volta lá por favor, no primeiro slide. No primeiro slide, a palavra diz ali, ó, que ele vai fazer esse monte de coisa, vai aplanar os caminhos, destruir as montanhas e blá blá, e a glória do Senhor será revelada. Amém? No primeiro que nós vimos, que é o texto base, a glória de Deus vai se manifestar, e uma das formas do Senhor manifestar a glória dele é nivelando os caminhos. Amém? Próximo. Nos seguintes que nós lemos, lá em Isaías 26, voltando um pouquinho na história, nos capítulos ali, nós vemos o Senhor falando sobre endireitar os caminhos, aplanar os caminhos e fazer justiça. Amém? No outro, que é Isaías 42:16, nós vemos o Senhor falando que vai trazer luz, endireitar os caminhos, e além de endireitar os caminhos serão iluminados. Então o Senhor vai dar visão aos cegos. E no último, no Isaías 45, versículo 13, ele fala sobre reconstruir a cidade do Senhor. Olha que coisa misteriosa, né? Reconstruir a cidade do Senhor e libertar os que estavam exilados. Que quer dizer, aqueles que não tinham acesso à cidade do Senhor poderão voltar em paz e justiça e luz e retidão. Amém? Amém? E com isso nós terminamos o devocional. 5 minutos? Não. Amém? Agora que nós vamos começar a falar sobre o contexto disso. Pode passar o próximo, por favor. Do que o Senhor estava falando em profecia com o profeta Isaías. Primeiro ponto, a capacitação. Eu vou falar primeiro as palavras, que eu estou vendo a carinha de ué das irmãs ali. A capacitação. Segundo ponto, a pregação da mensagem. E terceiro ponto, os obstáculos. Amém? Tudo bem até aí? Amém, irmãos? Preste atenção, você que está em casa. Existe uma palavra, existe uma não, nós lemos pelo menos 4, né? 4 palavras onde nós encontramos o Senhor falando sobre retidão, sobre aplanar caminhos,
sobre fazer com que os caminhos fiquem desobstruídos. Amém? Quantos estão entendendo isso? Em nome de Jesus. E cada ponto tem relação com algo específico que nos remete a pensar e olhar para quem? Oh, aleluia! Para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Amém? Mas aí, eu cheguei nesse ponto aqui e falei para vocês assim, do que ele está falando? Sobre capacitação. Primeiro ponto que eu e você devemos aprender nesse devocional. E aí, eu acho que o nosso devocional, ele vira um pouquinho para os obreiros agora, olha bem nos olhos de nós, dos nossos olhos obreiros, e diz assim: quando nós colocamos obstáculos, dificuldades para fazer a obra do Senhor, quando nós pensamos que nós não somos capazes, ou que falta alguma coisa, ou temos, enfim, nós colocamos N dificuldades para fazer a obra do Senhor. Eu não consigo isso, eu não posso por causa do meu tempo, eu não posso porque eu estava cansado, eu não posso porque eu não entendi muito bem, eu não posso porque eu não quero. Não é? Amém, pessoal? Se tiver obreiro assistindo aí, presta atenção, isso é para nós. E se não tiver, depois o Vitor vai ligar para os irmãos que a gente não viu, que não está assistindo. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Isaías, volta lá, Vitor, por favor, versículo anterior. Isaías 40, 26, 42 e 45, nesses versículos que nós lemos, eles mostram claramente que quem está mais preocupado com a mensagem, com o poder e com o agir, é o próprio Deus. Amém? E ele está tão preocupado com isso, está tão interessado que a mensagem dele chegue de forma eficaz e chegue sem, enfim, que ele mesmo quem se preocupou em dizer assim: olha, presta atenção, quando vocês forem fazer isso, eu vou aplanar os caminhos. Primeiro, para que minha glória seja revelada. Amém? Então ele tirou toda dificuldade, toda barreira e todo tipo de obstáculo que podia haver para que o evangelho fosse pregado e tivesse uma referência do evangelho. Amém? Você está entendendo? Amém. A maior referência que nós temos é o próprio Cristo. Quando nós olhamos para a cruz e olhamos para a mensagem da cruz, nós não precisamos de nenhuma outra mensagem. Amém, igreja do Senhor? Eu estava ministrando domingo aqui, não sei se os irmãos puderam acompanhar ou não, enfim, sobre aquele versículo onde o centurião olha para Jesus na cruz morto, e diz assim: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Depois de ver Jesus sofrer tudo aquilo e morrer, e estar incapaz de qualquer coisa, é que um homem reconheceu que ele era o Filho de Deus, porque os sinais que aconteceram à sua volta manifestaram nele o temor. Amém, igreja do Senhor? E que nós que temos a revelação do Cristo vivo, do Cristo que ressuscitou, do Cristo que passou pela cruz, do Cristo que nos deu vida, que nos atraiu, nós temos a revelação. Temos ou não temos, irmãos? Temos, não temos? E por que nós temos tanta dificuldade para entender que o Senhor não tem barreiras para a mensagem dEle, para o poder dEle, para o agir dEle, para manifestar nas nossas vidas o agir? Se você quer ser instrumento de Deus, Deus é o maior interessado em fazer a mensagem dEle acontecer. Amém? Quando ela não acontece, meu irmão, quando as coisas não acontecem, quando nós temos dificuldade de chegar e de sentir e de levar, de propagar a mensagem do Cristo, ainda que seja dentro do nosso próprio coração, porque eu vou falar uma coisa para você, meu irmão, por incrível que pareça, nós nos evangelizamos. Você sabia disso? Amém? Nem sempre nós temos pessoas para falar para nós aquilo que Deus sente, pensa ou sei lá, espera a nosso respeito, e nós abrimos a Bíblia, nós dobramos os joelhos e começamos a orar ao Senhor, e aí o Senhor obviamente começa a trabalhar no nosso interior e nos lembrar das suas palavras, nos lembrar da sua verdade, e aí é onde o Senhor começa a trabalhar e começa, através daquele trabalho que nós estamos fazendo, né, de orar, de buscar, de ler a palavra, de devocional, de adoração, o próprio Espírito Santo já começa a trabalhar no nosso interior. Amém? E ele começa a nos dar direcionamentos, começa a falar conosco. E aí, quem trabalhou nesse evangelismo? Hein, Carlos? Foi você mesmo. Amém? Você lá de joelhos, você lá no seu momento devocional, na sua oração, porque o maior interessado que a mensagem não tem obstáculos é o próprio Senhor. E a palavra de Deus diz
a palavra de Deus diz que Ele aplana os caminhos. Amém? Então, quando o Senhor aplana os caminhos para a sua mensagem, para o seu poder, para o seu agir, quando nós estamos dificultados de receber essa mensagem, ou de passar por essa mensagem, será que não é porque nós estamos buscando caminhos diferentes do que o Senhor está preparando? Amém? A primeira pergunta que eu deixo nesse devocional de hoje, para você e para mim, é essa: será que nós não estamos tentando encontrar caminhos diferentes para levar a palavra, ou para sentir a palavra, ou para ver o Senhor agir? Amém? Amém? Você fala: não, Deus, eu tenho feito o caminho normal, eu vou lá, oro, ajoelho e falo com Deus na minha... Mas entenda, né? Será que você consegue deixar o caminho plano que Deus criou para você, para falar com você? Você consegue deixar ele desobstruído do seu eu? Amém? Das suas preocupações, das ofensas que você sofreu, da falta de dinheiro, da decepção. Amém? Porque todas essas coisas, elas são removidas pelo Senhor. Mas nós temos um hábito terrível de pegar coisa que nos serve e trazer de volta para dentro da nossa casa. Amém? Nós temos um hábito terrível de lembrar de coisas que o próprio Deus já se encarregou de falar assim: vou ajudar, vou substituir isso no coração dessa pessoa, para que ele não se lembre, para que ele viva num caminho reto, em direção à vontade de Deus. Amém, igreja do Senhor? Amém. A direção na vontade de Deus é um caminho reto, irmãos. Não tem curva, não tem monte, não tem elevações. Ele é um caminho direto. Mas nós, irmãos, na nossa fraqueza humana, na nossa limitação humana, nós infelizmente, nós vamos colocando montes no nosso caminho. Nós cortamos o caminho às vezes. Nós achamos que podemos cortar o caminho para chegar a Deus, ou para chegar até a vontade de Deus, ou para levar a mensagem que Deus está nos dando. E nós vamos cortando o caminho, subindo montes e andando por trilhos, e aí por caminhos complicados, cheios de espinhos às vezes, cheios de lembranças ruins, cheios de cansaço da nossa parte. Amém, igreja do Senhor? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta bem breve, assim, bem bobinha. Alguém já se sentiu assim, em nome de Jesus? Ou eu estou falando coisa de gente doida aqui? Porque eu já tive a ideia, eu já tive a percepção que... Eu falei: meu Deus, é tão simples, tão fácil chegar a Deus, porque Deus não limita e Deus não coloca obstáculos. O único obstáculo que existe para alguém sentir Deus, sem que seja causado por essa pessoa, ou que Deus cause, né? Que Deus, como eu estou dizendo, não vou me contradizer aqui, Deus não causa obstáculos, mas Deus não se contamina com o pecado, não, meu irmão. Amém? Ele não mistura as coisas, né? Amém? Vocês estão entendendo? Então, quando a gente vai lá e coloca uma dessas coisas no caminho do Senhor, não é que Deus esteja embarreirando, mas que nós estamos colocando limitações para chegar em Deus. Amém, igreja do Senhor? A vontade do Senhor é aplanar os caminhos para que a sua mensagem corra direto, igual um foguete que sobe para o céu sem nada na frente, vai subindo. Esses dias a gente estava assistindo TV e não lembro que dia que foi, segunda, que teve o lançamento do foguete da NASA lá. Então, não sei se vocês viram na TV, essa semana agora, a NASA lançou um foguete e subiu. Eu fiquei só observando a velocidade que o negócio atinge lá, 10 mil e poucos quilômetros lá. Eu falei: meu caramba, como é que vai? É um negócio muito, muito louco, cara. E sobe e claro, o céu, nuvem, não tem nada na frente, cara, né? Chega e vai rapidinho. Em 3 minutos, pessoal, o foguete saiu daqui da Terra e chegou na estratosfera, lá fora do planeta Terra. 3 minutos. Amém, igreja do Senhor? E eu nem estava lembrando disso quando eu preparei esse devocional, mas eu quero usar isso agora. A conexão de Deus é muito mais rápida, meu irmão. Amém? É muito mais rápida. Só que aí, às vezes nós vamos orar, ou vamos fazer a vontade de Deus, e a nossa mente cruza o nosso caminho. Quantas vezes nós fomos desviados do caminho por um pensamento, amém?
Quantas vezes nós fomos desviados do caminho por uma imagem que passou na nossa mente? Amém? Vocês estão me entendendo, pessoal? Às vezes nós alimentamos nossa cabeça com coisa que não presta. Irmão, eu estou falando a mais pura realidade aqui, viu? Eu não fico aqui fazendo média com ninguém, não, nem hipocrisia, não. Irmãos, crente é ser humano, né? Enquanto a gente estiver nessa carga, a gente está passível de sofrer as consequências da natureza caída. E aí você coloca porcaria na tua mente, e depois você vai tentar fazer a obra de Deus, e vem o diabo vai lá e te provoca, passa aquele pensamento na sua cabeça assim. Tem ou não tem, pessoal? Amém? E aí você se sente até culpado, né? Porque eu sei que já aconteceu isso comigo. Você está disposto a agora eu vou adorar o Senhor. Bom, de repente uma lembrança, alguma coisa, você fala, meu Deus, por que eu estou pensando nisso? Amém? Amém, povo? Como ninguém está vendo vocês, e como ninguém sabe quem está aqui, vocês já tiveram esses momentos assim? Tipo, tá querendo adorar a Deus e de repente vem um pensamento daqueles piores, sabe? Você lembra da sua mais profunda, né? Sei lá o que da natureza, sabe? Você tá lá e fala, meu Pai do céu. Amém, igreja do Senhor? E aí naquele momento você até pensa que é indigno de estar ali e de ter experiências com Deus. Não é? Não é, pessoal? E você pensa, você fala, meu Pai do céu, com a cabeça desse jeito, com o coração desse jeito, como Deus pode me usar? Amém? Como Deus vai fazer alguma coisa na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu ministério, se eu sou tão embarreirado? Amém? Mas aí nós vemos na palavra que o Senhor aplana os caminhos. Amém? Entenda, meu irmão. Nós estamos como o apóstolo Paulo, e é a segunda vez que eu menciono isso numa live. Todas as vezes que nós nos posicionamos para fazer o que é certo, o mal que está em nós, vai lá e atua. E aí às vezes nós não conseguimos fazer o bem que nós queremos. Amém? Mas nessa noite, como a gente já vai daqui a pouco encerrar, eu já quero liberar uma palavra profética sobre os irmãos que estão assistindo, em nome de Jesus. Se você tem sido embarreirado pelo seu problema, pela sua cabeça, pelas suas falhas, pelas suas fraquezas, sabe, irmãos, tem pessoas que têm fraquezas guardadas no armário de casa, sabe, e que acha que ninguém está vendo, e quando não tem ninguém em casa, vai lá e pega escondidinho para fazer uso da sua fraqueza. Amém, irmão? O Senhor te viu, né? Porque Ele torna plano, e como diz lá o outro versículo que está no slide anterior lá, o Senhor ele ilumina, não, no outro, Ele ilumina, Isaías 42:16, Ele traz a luz, Ele dá visão. Amém, igreja do Senhor? Não há nada que fique oculto que não possa ser revelado. Entenda, a vontade do Senhor não é humilhar as pessoas, não é constranger as pessoas. A vontade do Senhor é purificar as pessoas. Amém, igreja do Senhor? Se o Senhor te mostra, se Ele fala assim, olha, tá vendo? Esse devocional de hoje é para falar para você o quanto você tem se sujado. Se você está sentindo isso, amém, dê glórias a Deus, porque é o Senhor trocando as tuas vestes e falando assim, a partir de hoje, você não vai mais ficar embarreirado, pelo menos por isso não. Amém, igreja do Senhor? Se vier algo novo na nossa vida, se acontecer alguma coisa nova, que nos leve a fechar os nossos olhos espirituais por um momento, e você ora, fala com Deus, fala, meu Pai, eu não estou conseguindo orar, não estou conseguindo ouvir sua voz, é porque existe um monte na sua frente, mas entenda, a conexão com Deus é direta. Não tem monte para Ele. Amém? E se tem um monte aí, em nome de Jesus, seja purificado pela palavra de Deus agora, em nome de Jesus. É como Jesus disse para os seus discípulos, vocês são limpos pelas minhas palavras, pelas palavras que vocês ouvem. A palavra que você ouve vai tirar do seu caminho o embarreiramento que está impedindo você de sentir, ver, viver a justiça de Deus. Amém, igreja do Senhor? Olha só, Isaías 26:70, versículo 7. Justiça. Amém? Ele fala ali que ele vai... Como é que é mesmo? Vamos ler de novo? Que esse versículo é legal. Os outros também são. Mas amém. Quer ver, ó? Versículo 7. A vereda do justo é plana. Aí fala, ó. Do justo, tá, pessoal?
e todo aquele que está em Cristo justificado por Ele é justo, mas você de você mesmo não consegue justiça. Amém? Aí ele fala assim, ó: tu que és reto, tornas suave o caminho do justo. Amém, igreja do Senhor? O Senhor que é reto, ó, que lembra que a gente está falando, né? A ligação com Deus é pá. Não tem, ó, por que é legal você pensar nesse negócio de estar reto com Deus, né? Porque quando você está reto com algo, tá vendo a imagem aqui no fundo, ó? Pelo menos quem está aqui na igreja está vendo, né? Amém? Foi por isso que eu coloquei essa. Todo mundo que olha vê duas coisas: primeiro o horizonte e a cruz bem destacada ali, né? Não tem nada nem depois nem antes dela. Amém, igreja? É igual o nosso posicionamento com Deus. Se você está reto com Deus, não tem nada nem depois e nem antes. Você só olha para Ele. Amém, igreja do Senhor? Você entendeu? Entendeu, irmão? Só pode estar com os olhos fitados nele. Amém, igreja do Senhor? E se seu caminho está reto com Deus, entenda, meu irmão, você não cai. Amém? Da mesma maneira como você está vendo Deus lá na frente, Deus está te vendo também, bem claro. Amém? Bem nítido. Os dois estão se vendo. Olha lá no horizonte, ó. É você olhando para Ele e Ele olhando para você. Amém, igreja do Senhor? Mas se nós somos embarreirados pelas outras coisas, essas manifestações da glória de Deus, que está no Isaías 40, elas não vão acontecer, não é porque Deus não tem poder, mas porque nós vamos colocando coisas na frente desse horizonte. Amém, igreja do Senhor? Quantos entendem isso? Em nome de Jesus. Amém? Você crê que o Senhor pode aplanar os seus caminhos hoje? Amém? Você que está em casa assistindo, você crê que o Senhor pode aplanar a sua ligação com Deus? Ele mesmo pode, porque é o interesse, como nós dissemos, irmão, a pessoa mais interessada na mensagem chegar é o próprio Deus. Amém. Tanto que Ele se encarregou de, vou soltar a minha palavra, vou soltar o meu poder, vou soltar o meu agir na direção da minha igreja, mas não vai ter barreira, não vai ter curva, não vai ter desnível. Amém, igreja do Senhor? Aí nós vamos lá e nos escondemos, às vezes para baixo e às vezes para cima. Amém? A palavra do Senhor diz lá em Isaías, capítulo 40, se não me engano. Não, acho que eu me confundi aqui o texto. Talvez até seja nesse mesmo, 26, eu não lembro agora. Que ele fala que é Ele quem exalta aquele que está embaixo e abaixa aquele que está em cima. Amém, igreja do Senhor? Amém. Existem pessoas que se escondem de Deus no profundo abismo, porque para baixo é só tristeza. Amém, igreja do Senhor? Quantos estão entendendo isso? Amém. Às vezes as pessoas caem no abismo e elas decidem ficar ali um tempo. Porque eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. Hoje é culto como se fosse de estudo, é um devocional, mas eu vou falar uma coisa que talvez pode chocar algumas pessoas. A autopiedade, sabe a autopiedade? Quando a pessoa fica com dó dela mesma. A autopiedade, meu irmão, é tipo como se fosse ou você está caindo no abismo assim, ó, de terra, aí você vai lá e tem um pouquinho de autopiedade, você joga água. Aí você escorrega mais ainda. Amém, igreja do Senhor? Quantos estão entendendo? Amém. A autopiedade, meu irmão, é o sabão ali da ladeira do abismo. Sabão, sei lá. Quem já escorregou no barro? Levanta a mão. Você já escorregou no barro, igreja do Senhor? Está em casa aí? Eu já escorreguei no barranco ali. Tinha um barranco ali perto de casa quando eu era criança, era uma maravilha. Aquela terra vermelha, uma coisa de louco. Né? O pessoalzinho da fase da Duda assim, não vai ter essa chance. Olha, quanta coisa vocês estão perdendo, mas escorregar no barro, coisa linda. Amém, igreja? A mãe fica super feliz. Aquela roupa cheia de terra, enfim, não pode nem colocar na máquina de lavar, amém? Mas vamos lá, pessoal. A autopiedade, meu irmão, vai levando a pessoa lá para baixo. Aí vem mas não sei o que, mas você, poxa vida, é mesmo, você, coitado de você, a pessoa cai mais. Amém, igreja do Senhor? Você sabe por que a gente afunda tanto com a autopiedade? Porque nós estamos querendo gerar justiça de nós mesmos. Quantos entendem isso? Amém. Quer ver? Vocês vão entender melhor agora o que eu vou falar. Nós ficamos tentando, porque tudo que nós pensamos, nós sempre achamos que estamos certos. E aí nós falamos, até que chega uma hora que você começa a cobrar até Deus. Mas Deus, por que o Senhor não faz nada?
Eu estou aqui, ó, caindo no abismo, eu não mereço isso, e eu estou caindo, e eu sou justo, eu sou bom, enfim, eu sou tudo, e Deus não faz nada. Amém, pessoal? E aí vai afundando, e aí é onde nós nos escondemos da vontade de Deus. Amém? Porque a vontade de Deus é que você se agarre nas paredes desse abismo e comece a subir com as suas forças, porque daí Jesus vem lá de cima, estende a mão dele e puxa você para fora. Amém. Amém, igreja do Senhor? Amém? Amém. Poxa, pastor, Jesus não me segura não se eu estiver caindo? Não, porque tem pessoas que caem e guardam as mãos ainda para cair mais rápido. Aí quando o Senhor estende a mão, eu não quero, desse jeito eu não quero. Não foi assim que eu pedi. Eu fui na igreja buscar a palavra e Deus não falou comigo, então eu vou cair mais. Amém, igreja? Aí Jesus, é que nem aquela piadinha, né? Que o cara estava lá no meio da enchente, lá pedindo um livramento para o Senhor, e o Senhor mandou o cara com o barquinho lá, e ele falou que achou que não era Jesus, e é mais ou menos assim, tá, pessoal? Ele falou, não, eu estou esperando um livramento do Senhor. Ele falou, então beleza, fica aí. Amém, pessoal? Quantas vezes o Senhor mandou a palavra dele e nós estávamos caindo no abismo e não ouvimos, igreja? Amém? Muitas vezes. E aí quando a gente chega lá no fundo, né, e passa um tempo lá e fica frio e começa a sentir falta da luz e falta das coisas, nós vamos olhando para cima e vamos vendo essas palavras aqui, ó. Ele é justiça, Ele é luz, Ele é liberdade. Amém, igreja do Senhor? E aí nós começamos a nos perguntar como chegar lá. Então Jesus aparece lá no fundo do poço. Muitas vezes é assim. Uma vez eu falei para os irmãos, e eu não sei não, eu acho que fui eu que criei essa frase, vai entrar no meu livro, vou registrar lá, direitos autorais. A única pessoa que nós encontramos no fundo do poço é Jesus. Ele mora lá. Amém, igreja? Você crê nisso, cara? Amém. Que Jesus mora no fundo do poço? Amém? Você crê, Carlos, que Ele mora no fundo do poço? Sabe por que Ele mora no fundo do poço? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Até a nossa queda, às vezes, é para a glória do nome de Deus. Amém. Amém, igreja do Senhor? Às vezes, até quando nós vamos lá no fundão, é porque Deus quis. Amém? E muitas vezes nós nos escondemos no alto, nós nos exaltamos, né? O Senhor mandando a palavra, aí você fala, não, eu sou melhor que isso, foi muito simples, não, isso aí não é para mim não. Amém? Por exemplo, né, eu vou dar um exemplo bem bobinho, tá, irmãos? Tipo assim, o Senhor fala assim, ó, eu vou te abençoar, mas você vai começar por baixo, né? Vai começar um pouquinho, fica feliz com o que você tem, sabe esse tipo de palavra assim, o cara fala, não, Senhor, não, eu mereço mais, eu quero mais, né? Deus fala assim, vou te dar um Celta. Oh Deus, poxa vida, né? Se o cara lá pode ter um Land Rover, por que eu tenho que ter um Celta? Amém, igreja do Senhor? Quando você entende? É só uma comparação. Amém? E aí a pessoa vai em busca de mais, né? Aí sai da igrejinha pequenininha, né? Que tinha só aquela meia dúzia de irmãozinho que se conhecia, que tem carinho, que se abraça, e começa a ir em igreja grandona, né? Aquelas que o cara vai na televisão e nem sabe que você existe. O pastor nunca o pastor vai passar por você e falar a paz do Senhor, porque ele sai pelo fundo da igreja coberto de segurança e com assessores. Amém? Mas eu quero, né? Quero mais. Quantos estão entendendo isso, pessoal? Amém. Amém, igreja do Senhor? Não se exalte. Amém? Porque aquele que se exalta, o próprio Deus se carrega de colocar lá embaixo. Amém, igreja do Senhor? E existem aqueles que se perdem, né? Se exalta tanto, que começa a se sentir melhor que Deus, né? Amém, igreja do Senhor? Quem sabe Deus esteja falando comigo, com você nessa noite, de estratégias que Ele já te deu. É pouquinho, tá? Mas é o que vai te abençoar. Amém? Aí a pessoa, não, Senhor, desse jeito não quero, eu quero algo melhor. Meu Deus, mas você nem é melhor ainda. Amém? Já pensou, cara? Deus olhar, eu falar assim, Senhor, eu quero um ministério melhor. Eu quero, sei lá, daí Deus olha para mim e fala, mas quem falou que você é um pastor melhor? Você melhorou o que nesses anos que você está aí na frente da igreja? E você quer coisas melhores. Melhora. Amém? Como estão entendendo, igreja do Senhor? Esse é o nosso devocional de hoje.
Porque à medida que nós vamos nos exaltando, a palavra do Senhor passa reto por nós. E nós olhamos de cima. Essa não foi para mim, não. Foi para aquele irmãozinho ali. Foi para hoje a palavra não falou comigo porque, né, falou que nem eu falei. Falou fica feliz lá com o teu pãozinho. Enfim, qual o pouquinho que você tem lá. Amém? Porque é naquelas coisas que Deus vai te abençoar. Amém, igreja do Senhor? E nós começamos a olhar para aquilo que não é nosso, aquilo que não nos pertence. E o Senhor está falando para nós: fica nisso, fica na medida que eu te coloquei. Amém, igreja do Senhor? Porque a medida que você tem, não vai faltar. Amém, igreja do Senhor? Mas aquele que vai buscar até aquilo que não tem, aquilo que não pode ter, não vai ter nem para ter o pouquinho depois. Amém? Sabe, irmãos, eu estou falando de uma coisa que não está escrito aqui no meu, não tem esboço, não está no estudo, é o Espírito Santo falando, sabe, irmãos? Tem pessoas que às vezes buscam coisas tão altas, tão altas, tão altas, que não conseguem pagar um sorvete na rua, cara. Quem está entendendo isso, igreja? Amém? E ainda reclama da provisão de Deus. Fala: Deus não está provendo. Talvez porque Deus está provendo, mas não é aquilo que você queria. Não é? Amém, igreja do Senhor? Todo mundo entendeu? Amém? Volta lá, Vitor, por favor, no último slide. E o último não, esse aí, ó. Todo mundo entendeu, então, que quando o Senhor fala de aplanar, de deixar os vales elevados, é que é para não ter desnível, né? Você entendeu isso, irmão? Por quê? Porque a palavra dele tem que chegar direta e ele tem vontade, e a vontade dele é que chegue assim. Amém? A vontade do Senhor hoje, para mim, para você, é que a palavra dele vá direto como uma flecha nos nossos corações, como uma espada, como diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor é como uma espada que atravessa as nossas juntas e medulas. Ele passa reto, não tem obstáculos. Amém, igreja do Senhor? Nessa noite o Senhor quer tirar de nós esse peso, quer tirar de nós esse peso que entra na frente da palavra e toma o lugar do Senhor e tampa os teus olhos, te deixa cego, me deixa cego. Muitas vezes eu acho que eu não percebi o agir de Deus, porque eu não estava vendo. E aí quando o Senhor está falando, está vendo? A minha palavra, ela dá luz, mas por que você está cobrindo teus olhos? O que você quer ver? Amém? É igual uma vez eu estava vendo um documentário, sei lá, uma novela não, era um filme, sei lá, que o cara falou assim: coloca, não, acho que era um documentário mesmo, há muito tempo atrás, o cara falou assim: coloca na parede da sua casa os lugares que você quer viajar, depois de 2 anos você vai estar viajando naquele lugar lá. Você já viu esse DVD? Né? É porque eu fiquei curioso, acho que eu, depois eu, não vou falar o nome não, que não vai dar marketing. Aí o cara fala: coloca na parede, não sei o que, a foto do carro que você deseja, não sei o que, coloca. Então, meu irmão, é engraçado que durante esse tempo, quando surgiu essa moda eu não quero falar o jargão, nem falar o nome do negócio, mas tem a ver com trazer coisas para você que você deseja, sabe? Eu quero, eu posso, eu consigo. Vocês conhecem a frase? Tudo mentira. Amém, igreja do Senhor? A nossa confiança e recompensa está em Deus. Amém? Eu quero, eu posso, eu consigo. Passa por cima da vontade de Deus. Amém, igreja do Senhor? Porque se Deus não quiser. Mas eu quero. Amém? O que importa é eu querer. Não. Aí Deus chega em casa igual aquele pai de família. Chega em casa com carne moída para fazer um molhinho lá, um negócio. Aí o filho metido a besta fala assim: mas eu queria comer bife. Não é carne do mesmo jeito? Só é mais barato, né? Amém? Oi? Né? Depende da carne, mas enfim. Amém, igreja do Senhor? Eu não vou comer essa porcaria. Amém? Quantos estão entendendo, igreja do Senhor? Aí o pai fica preocupado em agradar. Mas o que eu vou fazer agora, né? Irmãos, entenda. Essa pessoa que fica, quando o pai chega com o presente, mas não era aquilo que eu esperava, ele pega e larga a mão. Não gostei, não quero não. Quando você puder, você troca. Amém? Tem muito crente assim. Vocês sabiam disso, igreja?
Sabiam disso, igreja? Tem muito crente assim, que o Senhor vai lá e chega em casa com todo amor, né? E antes de dar um abraço, de adorar, né? Antes de dar um beijo no rosto, antes de falar assim, nossa, trabalhei o dia inteiro e mesmo assim tá bonito, aí tá bonita, olha que coisa. Sabe, irmão? Antes de fazer essas coisas, pega a sacola da tua mão e vê o que tem dentro. O que tem dentro aí? Nossa, você não trouxe nada para mim. A minha igreja do Senhor, tudo que o pai e a mãe têm é dos filhos. Como que tem filho que ainda fala que você não trouxe nada para ele? Amém? É igual Deus. Tudo que ele tem é nosso. E às vezes nós olhamos para ele e falamos, mas o Senhor não falou nada para mim hoje. Amém? Deixa eu ver sua sacola aí, Deus. Né? Ainda pergunta, se foi gastar dinheiro com isso? Amém, igreja do Senhor? O Vitor ganhou mais que eu? Amém? Glória a Deus. Ó, o Vitor está sendo revelado aí. Tá vendo? Todo mundo está entendendo, pessoal? Então, olha para essa palavra hoje. Veja como é a vontade de Deus. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ele é o Pai que chega cansado. Ele não se cansa, tá, irmãos? Nosso Deus não se cansa. A palavra diz que Ele trabalha desde do início de tudo para responder às questões da humanidade. Sabe, irmãos? Então, eu falei já até expliquei para minha esposa. Falei assim, meu Deus do céu, como que alguém não pode entender a criação, sendo que só existe porque Deus existe. Amém. Nós estamos nele. Você entendeu, irmão? Nós estamos em Deus. Entenda, Deus não está lá, não. Deus não está no céu. Nós estamos nele. Ele é isso aqui tudo. Amém? E aí ele é todas essas coisas. Então ele não se cansa, ele trabalha dia e noite, está ali constantemente. Mas vamos ilustrar, vamos fazer uma alegoria, né? Alegorizar o Senhor chegando em casa. E ele vai te trazer um presente, mas ele olhou e falou assim, poxa vida, eu acho que você precisa mais disso. Ou melhor, meu filho precisa disso aqui. Ele quer aquilo ali, né? Ele quer um carrinho controle remoto, que vai pilha, que vai quebrar no outro dia. Dia seguinte ele vai quebrar o carrinho. Mas ele precisa mesmo é disso aqui, ó. Aí Deus vai lá e fala, quer saber? Eu vou levar o que ele precisa, não o que ele quer. Amém? E aí quando chega em casa, entrega. Aí o filho faz aquela cara assim, tá bom, né? Beleza. Aí vai, joga no quarto lá em qualquer canto, né? E não dá atenção mais, não pega mais. Amém, igreja do Senhor? Eu não sei porque que o Espírito Santo está dando essa direção na pregação, mas entenda, irmão, nós fazemos isso às vezes com Deus. E Deus tinha dado exatamente aquilo que precisávamos, sem obstáculos. Amém, igreja do Senhor? Aceita a vontade de Deus. Amém? À medida que Ele vai dando coisas, ainda que não seja exatamente aquilo que você estava esperando, mas entenda, chegou para você sem obstáculos, é porque as próximas coisas também se encaixarão. Amém, igreja do Senhor? À medida que nós aceitamos a vontade de Deus, aceitamos que o caminho plano dele funcione, todas as coisas vão surgindo na nossa frente. É o próprio Deus quem faz o nosso caminho, igreja do Senhor. Amém? Quando ele diz que é ele quem aplana as coisas, quem diminui as montanhas e levanta os vales, significa que é ele quem vai fazendo o caminho. Amém? A mensagem principal para você hoje, para mim como pastor e como pai de família, enfim, como tudo, como homem, é a seguinte: não tente fazer o teu caminho. Deixa Deus levantar os vales, derrubar as montanhas e fazer você caminhar em caminho reto. Amém? Porque você não vai cair, você vai ter luz, você vai ter justiça, e o teu cruz, e lá nós temos vitória. Amém, igreja do Senhor? Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Vou falar igual pentecostal então. Receba aí no teu coração essa palavra em nome de Jesus. A tua vitória está ali, ó. E não tem obstáculos para ela. Amém? Não coloque. Amém? Não coloque objetivo. Não coloque obstáculos no seu caminho.
Amém, igreja do Senhor? E eu vou falar mais ainda, vou dizer para você. Não coloque objetivos que Deus não te deu na sua vida. Amém? Recebe aí no teu coração. Não coloca para você algo que não é Deus. Deus não falou isso, mas eu queria. Entenda. O presente que Deus deu é o que você precisa. Amém, igreja do Senhor? Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Amém? É de cajadada esse devocional ou é de bênção? Não sei identificar. Para mim é tudo igual. Amém? Aleluia. Vamos ler o último slide. Amém, igreja do Senhor? E aí no último slide, meu irmão, nós vamos terminar com essa palavra aqui, ó, para vocês entenderem. Vocês perceberam que todos os pontos que nós falamos ali nos fazem olhar para a direção de uma pessoa na Bíblia, né? Justiça, luz, amém, igreja do Senhor? Libertação, a glória sendo manifestada, tudo é por Ele, amém, igreja do Senhor? E aí Ele disse em sua oração, eu acho que foi a única vez que Jesus orou pelos seus discípulos. Olha que coisa, cara. Por que ele não orava pelos discípulos, né? Mas a única registrada, ele fala isso aqui, ó, em João capítulo 17, versículo 16 e 17. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Aí olha só, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém, igreja do Senhor? E a palavra e a verdade do Senhor é que faz com que nossos caminhos sejam planos. Amém? A palavra e a verdade que está na palavra de Deus é o que nos deixa num caminho reto, num caminho iluminado. Amém, igreja do Senhor? Seguro. Amém? Não minta para você mesmo. Não minta para quem você ama. Não tente enganar o seu Deus. É impossível. Ele te conhece melhor que você. Amém? Vamos ficar em pé para a gente encerrar em nome de Jesus? Amém, igreja do Senhor? Esse é o nosso devocional, essa é a nossa palavra de hoje. Você aprendeu bastante coisa hoje? Amém? Em nome de Jesus, receba aí, fique firme. Eu quero declarar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração quando eu preparava os pontos. Eu ia até colocar mais, mas eu falei, não, tá bom, Senhor. Ficar enchendo muito slide, não é isso. A vontade de Deus era que eu dissesse a você. Entenda, não existe barreira para o poder de Deus. Não coloque uma barreira na frente. Não se esconda de Deus. Deixe Ele agir no seu coração. Amém? Quem sabe, meu irmão e minha irmã, você acha que está deixando Deus agir no teu coração, e essa palavra veio falar com você hoje. Falar para você, você está enganado, viu? Muitas vezes você está se escondendo no buraco ou está subindo demais. E Deus está dizendo para você, fica aí quietinho, seja atingido pela palavra de Deus. Amém? Seja atingido. Amém? Abre os teus braços e deixa Deus agir. Amém? Lance-se com segurança e com confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Confia nele, deposita nele o teu caminho, tuas expectativas, e o mais Ele vai fazer. Amém? Em nome de Jesus. Amém, igreja do Senhor? Amém. Vocês entenderam? Amém, glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor então para encerrar, e já pedindo a Deus aí para nos dar uma outra palavra para amanhã, que amanhã tem live de novo. Amém? Seria em Jandira. Amanhã a gente vai fazer aqui da igreja de novo, e vai ter, enfim, nós vamos estar aqui, em nome de Jesus. Nem que seja para dar um salve para os irmãos. Em nome de Jesus. Porque eu tenho certeza que se Deus não me der outro devocional, tem um monte de gente aí para pregar aí, né? Pelo menos os dois que vêm. Amém? Em nome de Jesus. Quantos entenderam essa palavra? Amém? Finalizando, meu irmão e irmã, Jesus disse que nós não somos desse mundo. Amém? Jesus disse que Ele também não é, então Ele pediu ao Pai, santifica eles na verdade. Santifica eles na verdade, que a verdade é a tua palavra. Então, entenda, meu irmão, sem santificação nós não veremos a Deus. Amém? Sem santificação nós não somos tocados por Ele. Sem santificação nós não somos alcançados. Não porque Deus não tenha poder, mas porque a falta da santificação são obstáculos que vão à nossa frente. Amém? Os pecados, as culpas,
Até maldição hereditária, que a pessoa acredita que tem. Assim, não, poxa vida, eu gosto de ver as pregações, mas comigo eu acho que não vai acontecer porque eu tenho um problema assim e tal. Tem pessoas assim, amém? Essa semana eu estava comentando sobre um caso como esse. E a gente sabe, amém, igreja do Senhor? Nós temos na nossa vida muita coisa que a gente vai trazendo no nosso passado e que gera culpa no nosso coração. Amém, igreja do Senhor? Você não pode pegar isso e colocar no caminho da palavra de Deus, igreja. Amém? É por isso que o Senhor está falando, santifica eles na verdade. Quando o Senhor te olha nos olhos e diz para você o que você está fazendo e o que está acontecendo, é a verdade do Senhor te santificando. Amém, igreja do Senhor? E santificando para quê? Para que você viva a justiça de Deus, para que você viva a luz no seu caminho, que é a palavra do Senhor, e para que você viva liberto, em nome de Jesus. Amém? Quantos estão entendendo isso? Em nome de Jesus, eu quero crer no meu coração que essa palavra vai gerar em nossas vidas liberdade, justiça e luz para os nossos caminhos. Amém, igreja do Senhor? A glória de Deus vai se manifestar e nós vamos ver. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele te dê a paz que excede o entendimento. E volte os seus olhos na sua direção e cuide de ti. Em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que nos dê forças por mais esse tempo. No próximo culto, sem ser esse agora, no outro já é ceia do Senhor, né? E é muito provável que a ceia vá ser igual a do mês anterior, né? Que os irmãos vão receber kits, não vão poder estar aqui na igreja, mas amém, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, né? Gostaria até de compartilhar com os irmãos que nós já até criamos boas práticas, né? Porque algumas pessoas pegaram nossa prática, né? O pastor Wilson até passou a ideia para um outro ministério lá, Caçapava lá, e o pessoal fez igual a gente. Tá vendo? Nós somos bênção, pessoal. Amém? Nós é bênção. Amém? Então, glórias a Deus por isso. Que o Senhor nos abençoe também em todas as coisas. Amém? Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não coloque obstáculos, porque da parte de Deus não existe. Amém? A palavra dele vai chegar na sua vida e vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém?